Olá pessoal, meu nome é Michele Cavalcante, da Tapacurá Electronics, e estou falando aqui de Recife, Pernambuco. Um circuito muito utilizado para obter um valor de tensão, que é uma fração da tensão de entrada, é o divisor de tensão, que consiste na associação de dois resistores em série. A tensão entre os resistores é dada pela fórmula Vout igual a R2 dividido por R2 mais R1 vezes Vin. O potenciômetro possui 3 terminais e pode ser visto como dois resistores em série. Nesse caso, podemos utilizá-lo como divisor de tensão. O símbolo do potenciômetro é esse. Como ele possui resistência elétrica ajustável, Vout pode assumir o valor de tensão do terra, no nosso caso 0 V, até Vin, 5 V. Vamos ligar o potenciômetro ao Arduino, ligando uma extremidade em 5 V, a outra no terra e conectando o terminal central na entrada analógica a 0. Esse é o circuito na protoboard. O fio vermelho representa 5 V, que está conectado a uma extremidade do potenciômetro. O fio azul liga a entrada analógica a 0 ao terminal central do potenciômetro. E o fio preto é o terra do sistema, conectado a outra extremidade do potenciômetro. Vamos agora escrever o código para o projeto potenciômetro. Declaramos que o potenciômetro, aqui chamado de POT, será conectado à entrada analógica a 0. Esse terminal tem um valor de tensão entre 0 e 5 V. O conversor analógico digital do Arduino é de 10 bits. Isso significa que ele pode retornar 1024 valores. Ou seja, colocando 5 V na entrada, que também no nosso caso é o valor de referência, o Arduino mapeia esse valor para o número 1023. Se a tensão de entrada for 0, o Arduino retorna 0. Se for 2,5 V, retorna 512. Então, criamos uma variável para armazenar esse valor vindo do potenciômetro. Para ver que a entrada varia entre 1023, vamos trabalhar com a interface serial para o computador. A comunicação serial será vista numa aula futura. Por enquanto, vamos utilizar só o básico. Em Setup, vamos inicializar a comunicação com a função serial.begin, que tem como parâmetro o baud rate, que é a taxa de bits transferidos por segundo. Usamos o valor padrão 9600. Em loop, a variável recebe o valor da entrada analógica, que é o parâmetro POT, através da função analogRead. Vamos utilizar a função serial.println, que imprime o valor da variável que recebe como parâmetro no terminal serial do computador. Depois esperamos meio segundo. Ligando o multímetro ao terminal central do potenciômetro e ao terra, vemos que ao movimentar o cursor, a tensão varia entre 0 e 5 V. Para acessar o terminal do computador, clicamos nessa lupa e temos acesso à seguinte tela. Variando novamente o cursor do potenciômetro, percebemos que o valor lido pelo Arduino varia entre 0 e 1023. Observe que o baud rate deve ser igual ao inicializado no código. Agora que você aprendeu a trabalhar com entrada analógica, você pode trabalhar com sensores de finalidades diversas. Como exemplo, temos o sensor de proximidade infravermelho, que pode medir a distância entre seu projeto e outros objetos. Quando a distância para o objeto aumenta, a tensão de saída do sensor diminui. Outro exemplo é o sensor de temperatura, que relaciona a temperatura em graus Celsius com níveis de tensão de saída. Temos também o acelerômetro de 3 eixos analógico. Ele relaciona cada eixo de movimento X, Y e Z, cada um em um diferente pino, com uma saída de tensão analógica. Você pode utilizar esses valores de tensão para determinar a posição do seu projeto em um espaço 3D. Já o giroscópio de 2 eixos analógico não é influenciado pela gravidade. Suas tensões de saída analógica oscilam de acordo com a aceleração angular em torno de um eixo. Essa característica é bem útil para detectar movimentos de torção. Vamos usar o sensor de temperatura LM35 da Texas. Ele possui um encapsulamento TO92 com 3 terminais. Um terminal é a tensão de alimentação, no nosso caso 5 V, outro terminal é conectado ao terra e o último terminal é a tensão de saída, que retorna 10 mV por grau Celsius. Usado na presente configuração, ele consegue medir entre 2 e 150 graus.
Vamos utilizar o mesmo circuito da aula passada para um LED RGB e vamos adicionar o sensor de temperatura, com sua saída ligada à entrada analógica A0 do Arduino. Aqui está o circuito do RGB e o LM35. Com o primeiro terminal ligado aos 5 volts, o terminal central ligado à entrada analógica A0 e o terceiro terminal ligado ao terra. O nome do projeto é sensor de temperatura. Os pinos ligados ao LED RGB já foram devidamente declarados e inicializados em setup. Agora declaramos temp como a entrada analógica A0. Vamos declarar também um limite inferior, 90, para o valor do canal analógico e um limite superior, 120. Precisamos de uma variável para armazenar o valor do canal analógico. Como no projeto anterior, em loop a variável val recebe o valor da entrada analógica vinda do sensor. Vamos trabalhar com 3 faixas de temperatura. Se o valor da variável val for menor que o limite inferior que estabelecemos, o LED azul fica aceso. Caso contrário, se o valor for maior que o limite superior que estabelecemos, o LED vermelho fica aceso. Mas se o valor estiver na faixa intermediária, o LED verde fica aceso. Usando um multímetro que mede temperatura e um secador de cabelo, podemos testar nosso sistema. Ao ligar o secador, a temperatura aumenta e o LED verde acende e o azul apaga. Aumentando mais a temperatura, o LED verde apaga e o vermelho acende. Ao diminuir a temperatura, o LED verde acende e o vermelho apaga. E no final, o LED verde apaga e o LED azul acende. O LDR é um resistor cuja resistência varia conforme a intensidade da luz que incide sobre ele. Tipicamente, à medida que a intensidade da luz aumenta, a sua resistência diminui. Esse é o símbolo do LDR. Vamos utilizar o circuito do LED azul conectado ao Arduino, como nos projetos de aulas anteriores. E vamos adicionar um circuito com LDR e um resistor de 10K, que formam um divisor de tensão com saída para a entrada analógica A0. Na protoboard temos o circuito do LED azul e o circuito do LDR. Com o terminal do LDR ligado aos 5 volts, o segundo terminal ligado à entrada A0 e ao resistor de 10K. O segundo terminal do resistor é ligado ao terra. Vamos trabalhar agora com o projeto LDR e LED. O pino ligado ao LED azul já foi declarado e inicializado em setup. LDR representa a entrada A0. Como no código do sensor de temperatura, vamos definir o valor mínimo, 200, e o máximo, 700, para o canal analógico e a variável val que guarda a informação. Nesse projeto, à medida que a intensidade da luz que incide sobre o LDR diminui, a intensidade da luz no LED aumenta. Em loop, val recebe o valor de entrada. Vamos utilizar pela primeira vez a função map, que mapeia linearmente um valor recebido. Nesse caso, o limite mínimo será mapeado para 255 e o limite máximo será mapeado para 0. Por exemplo, se val for 450, map mapeará o valor para 127, porque 450 é meio caminho entre 200 e 700, e 127 é meio caminho entre 255 e 0. Como vamos utilizar a função analog_write para acender o LED, precisamos restringir o valor de val entre 0 e 255. Para tal, utilizamos a função constrain. E finalmente, passamos o valor de val para o LED através da função analog_write. Para testar o projeto, vario a intensidade da luz que incide no LDR com a mão. Perceba que quando a luminosidade que incide no LDR diminui, a luminosidade no LED aumenta. E quando a luminosidade que incide no LDR aumenta, a luminosidade no LED diminui. Vamos ficar por aqui, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.